O CEO milionário Bruno Marcondes estava prestes a perder tudo. Em menos de 48 horas, sua empresa milionária quebraria. Desesperado, ele aceitou uma proposta que parecia impossível de recusar. 500 milhões de reais, assinados ali mesmo. Mas quando a caneta já tocava o papel, Sofia Dias, uma menina de apenas 12 anos, entrou na sala por engano. Ela olhou para o investidor, ficou pálida e sussurrou algo que fez o sorriso dele desaparecer. E o que aquela criança revelou mudaria o destino de milhares de famílias. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A empresa estava quebrada. Em 48 horas, tudo poderia acabar. Bruno Marcondes sabia disso enquanto olhava pela janela do 45º andar, vendo São Paulo se arrastar no trânsito da Faria Lima. Sua Marcondes Tech, o orgulho de uma vida inteira de trabalho, estava à beira do abismo depois de um ataque cibernético que drenou milhões em apenas uma noite. Ele passou a mão pelo rosto cansado. 43 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e uma reputação de homem implacável nos negócios. Mas agora, pela primeira vez em décadas, Bruno Marcondes sentia medo. A porta da sala se abriu. Cássio Montenegro entrou com um sorriso largo, trazendo consigo um homem de terno impecável. Bruno conhecia Cássio há 15 anos. Eram amigos desde a faculdade, construíram a empresa juntos. Se havia alguém em quem Bruno confiava cegamente, era seu diretor financeiro. "Bruno, este é o Sr. Lambert", disse Cássio, gesticulando com entusiasmo. "O investidor de que te falei." O homem estendeu a mão. Usava um terno cinza que Bruno reconheceu ser da rua Oscar Freire, uma das lojas mais caras de São Paulo. O relógio no pulso era suíço, autêntico. "Monsieur Marcondes", disse Lambert, com um sotaque que parecia francês. "É uma honra conhecer o homem por trás da Marcondes Tech." Bruno apertou a mão dele, estudando seu rosto. "O prazer é meu, Sr. Lambert. Cássio me disse que o senhor está interessado em investir na empresa." 500 milhões de reais, respondeu Lambert, sentando-se na cadeira de couro à frente da mesa de carvalho. "Mas preciso que o contrato seja assinado hoje. Meu voo volta para Zurique amanhã cedo." Bruno sentiu um aperto no peito. 500 milhões resolveriam todos os problemas, pagariam os fornecedores, salvariam os empregos de mais de 3.000 funcionários. Mas havia algo errado. Ele aprendeu ao longo dos anos que negócios bons demais para ser verdade geralmente não eram verdade. "É muito dinheiro para decidir em poucas horas", disse Bruno, folheando o contrato que Cássio havia colocado na sua frente. "Bruno, a gente não tem escolha", interrompeu Cássio, aproximando-se da mesa. "Olha esses números." Cássio abriu um tablet, mostrando gráficos vermelhos, números negativos, projeções catastróficas. Segundo aqueles dados, a empresa só aguentaria mais 2 dias antes de pedir recuperação judicial. 48 horas, Bruno. É tudo que temos. Depois disso vai ser tarde demais. Bruno olhou para o amigo. Havia desespero naquela voz. Voltou os olhos para Lambert, que o observava com um sorriso confiante, quase arrogante. "As cláusulas são muito agressivas", disse Bruno, apontando para uma seção do contrato. "Isso aqui me dá controle minoritário da minha própria empresa. Vocês teriam 51% das ações." Lambert riu. "Monsieur Marcondes, negócios são riscos. Eu estou assumindo um risco enorme ao investir em uma empresa que está tecnicamente falida. Preciso de garantias." "Garantias ou controle total?", retrucou Bruno, apertando os olhos. O clima na sala mudou. Cássio começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Lambert manteve o sorriso, mas seus olhos ficaram frios como gelo. "Bruno, pelo amor de Deus!", Cássio praticamente implorou. "Pensa nos funcionários, pensa nas famílias que dependem da gente. Se não assinar isso agora, todos eles vão estar na rua na sexta-feira." Bruno olhou para o contrato novamente. Ele pensou em Dona Maria da Contabilidade, que estava há 20 anos na empresa.
em Jorge da manutenção, que tinha 4 filhos para criar. Em todas aquelas pessoas que acordavam cedo, pegavam ônibus lotados, confiavam que no final do mês haveria um salário esperando por eles. Pegou a caneta, sua mão tremeu ligeiramente sobre o papel. "Onde eu assino?" perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Cássio soltou um suspiro de alívio. Lambert se inclinou para a frente, apontando para a linha pontilhada no final da última página. "Bem aqui, monsieur, e a Marcondes Tech estará salva." Bruno posicionou a caneta. Por fora, a porta de vidro da sala de reuniões refletia as luzes da cidade. Ele podia ver seu próprio reflexo, um homem prestes a entregar o trabalho de uma vida inteira para um estranho. Mas o que mais poderia fazer? A ponta da caneta tocou o papel. Naquele momento exato, a porta se abriu com um estrondo. Bruno levantou os olhos, irritado com a interrupção. Uma menina pequena, de não mais que 12 anos, entrou correndo na sala, segurando um copo descartável nas mãos. Seus olhos estavam arregalados de confusão. Ela parou no meio da sala, olhando para todos os homens de terno, como se tivesse acabado de perceber onde estava. "Desculpa, eu..." A menina começou, mas as palavras pararam em sua garganta quando seus olhos encontraram o rosto de Lambert. O investidor francês ficou tenso na cadeira. Algumas horas antes, Débora Dias tinha acordado às 4 da manhã, como fazia todos os dias há 3 anos. O despertador tocou na pequena casa de 2 cômodos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e ela já pulou da cama antes mesmo do segundo toque. Não podia se atrasar. Nunca podia se atrasar. Olhou para a filha dormindo no colchão ao lado da sua cama. Sofia tinha 12 anos e o rosto tranquilo de quem ainda não sabia como o mundo podia ser cruel. Débora sentiu aquele aperto no peito que sentia toda manhã ao deixá-la sozinha, mas não havia escolha. O trabalho de faxineira no edifício da Faria Lima pagava as contas, colocava comida na mesa, mantinha Sofia na escola. Mas hoje era diferente. Sofia não podia ficar em casa sozinha, porque a escola tinha fechado por causa de uma inundação que destruiu 3 salas de aula. A diretora avisou que só voltariam na próxima semana, depois que os reparos fossem feitos. "Filha, acorda", Débora sussurrou, tocando o ombro de Sofia suavemente. A menina abriu os olhos, ainda com sono. "Mãe, que horas são?" 4:30. "Você vai ter que ir comigo hoje para o trabalho. Não tem escola, lembra?" Sofia sentou na cama, esfregando os olhos. Ela não reclamou, nunca reclamava. Isso partia o coração de Débora. Uma criança de 12 anos não deveria ser tão compreensiva, tão madura, tão acostumada com as dificuldades. Elas saíram de casa às 5:15. O ônibus estava lotado, como sempre. Débora segurou a mochila de Sofia com força enquanto o veículo balançava pelas ruas esburacadas. A menina estava com um caderno no colo, estudando matemática mesmo em pé, mesmo sendo sacudida de um lado para o outro. "Você não precisa estudar agora, filha." "Eu quero, mãe. Tenho prova semana que vem." Débora sorriu. Sofia era tudo para ela. Tudo o que tinha dado certo em uma vida cheia de escolhas erradas e portas fechadas. Chegaram ao edifício às 6:40. A Marcondes Tech ocupava do 30º ao 45º andar de um prédio de vidro espelhado que parecia tocar o céu. Débora trabalhava ali há 3 anos e ainda se sentia pequena toda vez que entrava naquele saguão de mármore polido. "Fica aqui no corredor, tá bom?" disse Débora quando chegaram ao 30º andar, onde ficavam as salas administrativas. "Senta ali naquele sofá, estuda e não sai dali por nada. Eu volto no intervalo." "Tá bom, mãe." Sofia se acomodou no sofá de couro no canto do corredor. Abriu o caderno e começou a resolver problemas de matemática, mordendo a ponta do lápis como sempre fazia quando estava concentrada. Débora pegou o carrinho de limpeza e começou a trabalhar.
Limpou as mesas, passou pano nos computadores, esvaziou as lixeiras. Tentou ser invisível, como os chefes gostavam. Funcionário de limpeza não podia fazer barulho, não podia atrapalhar, tinha que ser como um fantasma que deixava tudo brilhando sem que ninguém percebesse sua presença. Mas hoje ela estava com pressa. Tinha muitas salas para limpar antes do expediente começar às 9 horas e ainda precisava voltar para ver se Sofia estava bem. Eram 8h20 quando ela terminou de limpar a copa do 32º andar. Olhou o relógio e seu coração disparou. Estava atrasada. O gerente já tinha reclamado 2 vezes essa semana sobre ela não terminar no horário. Mais uma reclamação e ela poderia ser demitida. Débora praticamente correu com o carrinho de limpeza até o elevador de serviço. Subiu até o 45º andar, onde ficavam as salas da presidência. Aquelas eram as últimas. Depois, poderia descer e verificar se Sofia estava bem. Entrou na antessala da presidência e começou a limpar as mesas de vidro com movimentos rápidos. Precisava terminar logo. Precisava voltar para a filha. Lá embaixo, no 30º andar, Sofia estava com fome. Ela tinha comido apenas um pão com manteiga no café da manhã, às 5 da manhã. Agora já eram mais de 8 horas e sua barriga roncava. Olhou para o corredor vazio. A mãe tinha dito para não sair dali, mas ela só ia até a copa pegar um copo de água. Ia ser rápido. Sofia guardou o caderno na mochila e se levantou. O corredor era um labirinto de portas de vidro que pareciam todas iguais. Ela caminhou até onde achava que era a copa, mas se perdeu. Virou à esquerda, depois à direita. Passou por 2 portas automáticas que se abriram com um som de ar comprimido. Estava ficando nervosa. Onde estava a copa? Onde estava sua mãe? Viu uma porta entreaberta e achou que fosse o lugar certo. Empurrou a porta e entrou, segurando o copo descartável que tinha pego de uma mesa no corredor. Mas não era a copa. Era uma sala enorme, com uma mesa comprida de madeira escura, cadeiras de couro e 3 homens de terno olhando para ela com expressões de choque e irritação. Desculpa, Sofia começou, mas sua voz parou. Ela olhou para o homem sentado à esquerda da mesa. Ele usava um terno cinza claro, tinha cabelos escuros penteados para trás e estava olhando para ela com os olhos arregalados. Sofia sentiu um nó no estômago. O copo descartável escorregou de suas mãos e caiu no chão, derramando água no tapete. Não podia ser. Não era possível. "O que é isso?" gritou o homem de terno cinza, levantando-se da cadeira. "Que falta de segurança! Uma criança entrando na sala durante uma reunião de negócios." Outro homem, mais baixo e com suor no rosto, correu até Sofia e a agarrou pelo braço. "Sai daqui agora, menina! Você não pode estar aqui!" Mas Sofia não se mexeu. Ela continuava olhando para o homem de terno cinza. Seus olhos percorreram o rosto dele, reconhecendo cada detalhe. A cicatriz fina acima da sobrancelha, o jeito como ele apertava os dentes quando estava nervoso, o formato do queixo. "Solte a menina." A voz veio do homem sentado na cabeceira da mesa. Ele era mais velho, tinha cabelos grisalhos e olhos cansados, mas sua voz tinha autoridade. "Eu peço desculpas por essa... Eu disse para soltar a menina", repetiu Bruno, levantando-se da cadeira. O homem soltou o braço de Sofia imediatamente. Ele caminhou até Sofia e se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. "Você está perdida?" Sofia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Bruno, depois para o homem de terno cinza, que agora estava com a mão direita no bolso do paletó, e uma expressão que ela conhecia muito bem. Era a expressão de alguém que tinha acabado de ver um fantasma do passado. O silêncio na sala era tão pesado que Sofia conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Ela sabia que deveria pedir desculpas e sair correndo, procurar sua mãe, sumir dali. Mas seus pés pareciam grudados no tapete. Seus olhos não conseguiam se desviar daquele rosto que a assombrava há 4 anos. "Menina, você está bem?" perguntou Bruno, ainda agachado na frente dela.
Sua voz era gentil, diferente do tom frio que ele usava quando falava com os outros homens. Eu me perdi, Sofia finalmente conseguiu dizer, mas sua voz saiu trêmula. Estava procurando minha mãe. Bom, sua mãe trabalha aqui? Ela é faxineira, Débora Dias. Bruno acenou com a cabeça, compreendendo. Ele se levantou e olhou para Cássio, que estava vermelho de raiva e constrangimento. Como é que uma criança consegue entrar numa sala de reunião durante uma negociação desse porte? Onde está a segurança? Bruno, Cássio gaguejou, limpando o suor da testa com as costas da mão. Eu vou chamar alguém para levá-la. Não precisa, disse Sofia rapidamente. Ela deu um passo para trás, ainda olhando para Lambert. Eu já estou indo. Mas ela não foi. Algo mais forte que o medo a mantinha ali. Algo que ela guardava dentro do peito há 4 anos, desde aquela noite terrível em Serra Azul. Lambert se mexeu na cadeira, ajeitando o paletó. Sofia viu que ele mantinha a mão esquerda no bolso, como se estivesse escondendo alguma coisa. Aquele gesto simples confirmou tudo. Monsieur Marcondes, disse Lambert com aquele sotaque que Sofia sabia ser falso. Podemos, por favor, continuar? Estamos perdendo tempo com essa interrupção infantil. Você não é francês, Sofia disse, antes mesmo de perceber que as palavras tinham saído de sua boca. Todos na sala ficaram quietos. Lambert virou o rosto lentamente na direção dela. Havia algo perigoso naqueles olhos agora. O que você disse? Ei, menina, acho melhor você sair, começou Cássio, mas Bruno levantou a mão silenciando-o. Deixa ela falar. Sofia engoliu em seco. Suas mãos tremiam, mas ela apertou os punhos ao lado do corpo. Pensou em sua mãe, que trabalhava desde as 4 da manhã para que ela tivesse comida na mesa. Pensou no tio que nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Pensou em todas as famílias de Serra Azul que perderam tudo. Seu nome não é Lambert, ela disse, a voz ficando mais firme. Seu nome é Ricardo Lopes. O efeito foi imediato. Lambert ficou pálido, tão branco que parecia que todo o sangue tinha drenado de seu rosto. Cássio deu um passo para trás, confuso. Bruno ficou imóvel, os olhos fixos em Sofia. Menina, você está delirando, disse Lambert, mas sua voz tinha perdido aquele tom confiante. Eu nunca ouvi esse nome na vida. Você tinha uma fábrica de calçados em Serra Azul, continuou Sofia. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela não deixou que caíssem. Era sócio do meu tio. Vocês faziam sapatos para exportação. A fábrica empregava 200 pessoas. Isso é absurdo! Lambert praticamente gritou, levantando-se da cadeira. Monsieur Marcondes, eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas de uma criança. Mas Bruno não estava olhando para Lambert, ele estava olhando para Sofia, estudando seu rosto, vendo algo nela que o fez parar. Continue, Bruno disse para Sofia. Bruno, isso é uma perda de tempo. Cássio interrompeu, a voz alta e ansiosa. A menina está claramente confusa. Talvez alguém tenha colocado essas ideias na cabeça dela. Concorrentes, pessoas querendo sabotar esse negócio. Cássio, cala a boca, Bruno disse sem tirar os olhos de Sofia. Continua, menina. O que mais você sabe sobre esse Ricardo Lopes? Sofia respirou fundo. Você roubou o dinheiro da aposentadoria de todos os trabalhadores. Ela disse, a voz tremendo agora. Pegou tudo, até o último centavo. E quando meu tio descobriu, você colocou fogo na fábrica para esconder as provas. Mentiras! Lambert gritou, mas não se aproximou dela. Ficou onde estava, a mão esquerda ainda escondida no bolso. Foi no dia 5 de março de 2022, Sofia continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Eu tinha 8 anos. Estava na casa do meu tio quando você chegou de noite. Ouvi vocês brigando. Ouvi meu tio implorando para você devolver o dinheiro, dizendo que as famílias precisavam, que tinha gente que ia passar fome. A sala estava em completo silêncio. Até Cássio tinha parado de falar. Você disse que não ligava. Disse que eles eram só números, só estatísticas. Meu tio tentou te segurar, te impedir de sair. Vocês brigaram.
E você... Sofia olhou diretamente para a mão esquerda de Lambert, ainda escondida no bolso. Você tem uma marca na palma da mão esquerda. Uma marca redonda e feia. Meu tio encostou um cigarro aceso na sua pele quando você tentou pular o muro para fugir. Lambert ficou completamente imóvel. Por um longo momento, ninguém na sala se mexeu. Ninguém respirou. Então Bruno deu um passo à frente. Mostre sua mão esquerda. Isso é ridículo, Lambert disse. Mas sua voz estava fraca agora. Mostre sua mão. Eu não vou. Se você não tem nada a esconder, mostre a mão, Bruno disse. E havia algo perigoso em sua voz agora. Algo que Sofia reconheceu como a voz de um homem que não aceitava mentiras. Lambert olhou para a porta, calculando. Sofia viu quando ele tomou a decisão de correr. Mas antes que Lambert pudesse dar mais de 2 passos em direção à porta, Bruno apertou um botão vermelho escondido embaixo da mesa de reuniões. Um som agudo ecoou pela sala e, imediatamente, as portas de vidro se trancaram com um clique metálico automático. Protocolo de segurança, Bruno explicou calmamente, os olhos fixos em Lambert. Ninguém entra ou sai até eu desativar. Lambert ficou parado no meio da sala, o rosto vermelho de raiva e algo mais. Medo, Sofia percebeu. Ele estava com medo. Isso é sequestro, Lambert gritou, apontando para Bruno. Você não pode me manter aqui contra minha vontade. Eu vou processar você e essa empresa inteira. Processar por quê? Bruno cruzou os braços. Por pedir que você mostre a mão? Qualquer homem inocente simplesmente mostraria e acabaria com isso. Mas você não é inocente, é? Cássio estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O suor escorria pelo seu rosto, manchando o colarinho da camisa branca. Bruno, pensa no que você está fazendo. A empresa precisa desse dinheiro. 48 horas, lembra? Se você deixar esse investidor ir embora por causa das fantasias de uma criança, não são fantasias. Sofia deu um passo à frente, a voz firme apesar das lágrimas. Ela olhou para Bruno. Senhor, meu tio se chama Hélio Dias. Ele tinha 42 anos na época. A fábrica se chamava Calça Sul. Vocês podem procurar na internet. Tem reportagens sobre o incêndio. Bruno pegou o celular do bolso sem tirar os olhos de Lambert. Digitou rapidamente e esperou. Sofia viu quando ele encontrou algo. Seus olhos se apertando enquanto lia. Incêndio destrói fábrica de calçados em Serra Azul. Bruno leu em voz alta. Investigação aponta para crime de estelionato, sócio desaparecido. Ricardo Lopes, 44 anos na época, deixou a cidade na noite do incêndio. 200 funcionários ficaram sem trabalho e sem o dinheiro das rescisões. Bruno levantou os olhos do celular. A reportagem é de 5 de março de 2022, a data que a menina disse. Coincidência? Cássio disse rapidamente, mas sua voz estava fina, desesperada. Ela pode ter lido a reportagem e estar confundindo as coisas. Eu tinha 8 anos, Sofia interrompeu. Eu vi tudo. Eu vi quando ele fugiu. Ele estava usando uma jaqueta jeans, uma calça preta e tênis branco. Ele entrou num carro cinza, um Honda Civic. A placa terminava com 56. Bruno voltou a olhar para o celular, rolando a tela. Aqui diz que testemunhas viram um Honda Civic cinza saindo da propriedade pouco antes do incêndio começar. Ele olhou para Sofia com respeito novo nos olhos. Como você lembra de tantos detalhes? Eu sempre lembrei de tudo, Sofia disse baixinho. Rostos, datas, números. Minha professora diz que eu tenho memória fotográfica, mas eu nunca esqueci aquele dia porque foi o dia que tudo mudou. Mudou como? Bruno perguntou gentilmente. Meu tio nunca mais foi o mesmo. Ele ficou muito triste. Parou de comer, parou de sair de casa. Minha tia teve que vender tudo o que tinha para pagar as contas. Eles perderam a casa. Tivemos que sair de Serra Azul porque não tinha mais trabalho lá. A cidade inteira dependia daquela fábrica. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Viemos para São Paulo.
Moramos em 3 lugares diferentes até conseguir a casa no Capão Redondo. Minha mãe teve que trabalhar como faxineira porque não tinha experiência em mais nada. E tudo foi por causa dele. Ela apontou para Lambert. Por causa do que ele fez. Bruno ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então, ele se virou para Lambert. Você tem 10 segundos para tirar a mão do bolso e mostrar a palma. Ou eu chamo a polícia agora e deixo eles investigarem quem você realmente é. Você está cometendo um erro enorme, Lambert disse, mas não havia mais força em sua voz. Esse dinheiro salvaria sua empresa. Você vai jogar tudo fora por causa de uma história que uma criança contou? 9 segundos. Bruno! Cássio praticamente implorou. Pelo amor de Deus, pensa nos funcionários, pensa nas famílias. 8 segundos. Lambert olhou para a porta trancada, depois para Bruno, depois para Sofia. Ela viu o momento exato em que ele percebeu que estava encurralado. 7. Tá bom, Lambert gritou. Tá bom, eu vou mostrar a maldita mão. Ele tirou a mão esquerda do bolso lentamente. Primeiro, apenas os dedos apareceram. Depois, o dorso da mão. Finalmente, quando ele virou a palma para cima, todos na sala puderam ver. A cicatriz era feia e velha, do tamanho de uma moeda. A pele era rosada e brilhante, onde tinha queimado e cicatrizado mal. Era impossível não ver, era impossível fingir que não estava ali. Sofia sentiu seus joelhos fraquearem. Ver aquela marca de novo depois de tanto tempo trouxe todas as lembranças de volta como uma avalanche. A fumaça, os gritos. Seu tio chorando no chão da sala enquanto as chamas devoravam a fábrica ao longe. Bruno se aproximou de Lambert, estudando a cicatriz de perto. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Lambert não respondeu. Ele simplesmente ficou ali, a mão estendida, derrotado. Responde, isso foi cigarro ou não foi? O silêncio de Lambert foi resposta suficiente. Bruno se virou para Cássio, que estava pálido encostado na parede. Você sabia. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Bruno, eu posso explicar. Você trouxe um criminoso para dentro da minha empresa, estava me fazendo assinar um contrato com um estelionatário que ia roubar 500 milhões de reais. A voz de Bruno estava calma, mas havia fúria contida em cada palavra. Quantos anos a gente trabalha junto, Cássio? Quantas vezes eu confiei em você? Ele disse que ia me pagar. Cássio sussurrou, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu estou com dívidas, muitas dívidas. Eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Bruno caminhou até Sofia, que ainda estava tremendo no meio da sala. Ele se abaixou novamente na altura dos olhos dela, e pela primeira vez, desde que aquele dia terrível começou, Sofia viu gentileza genuína no olhar de alguém. Você salvou muita gente hoje, Bruno disse suavemente. Você sabe disso? Sofia concordou, as lágrimas impedindo que ela falasse. Obrigado, Bruno continuou. Obrigado por ser corajosa. Obrigado por falar a verdade, mesmo estando com medo. Então ele se levantou e apertou outro botão na mesa. Dessa vez, a voz de uma secretária encheu a sala através de um interfone. Sim, Sr. Marcondes. Chame a polícia. Temos um criminoso aqui. A risada de Lambert foi alta. Era uma risada forçada, teatral. O tipo de riso que alguém solta quando está tentando ganhar tempo ou convencer os outros de que está no controle. Isso é hilário, Lambert disse, balançando a cabeça e colocando a mão esquerda de volta no bolso com um movimento rápido. Vocês realmente vão acreditar em uma criança desorientada em vez de fechar o negócio do século? Bruno não respondeu. Apenas observou, os braços cruzados, enquanto Lambert continuava sua performance. Olha para mim, Marcondes. Olha bem. Eu sou um investidor sério, com negócios em 5 países. Tenho reuniões agendadas com o ministro da Economia semana que vem. Você acha mesmo que um homem da minha posição seria um fugitivo de alguma cidadezinha do interior? Sofia sentiu um aperto no peito.
Ele era bom nisso, em fazer as pessoas duvidarem. Era exatamente assim que ele tinha enganado seu tio, todos os funcionários, a cidade inteira de Serra Azul. Com palavras bonitas, ternos caros e promessas vazias. Você não entende a dimensão do erro que está cometendo, Lambert disse, mudando de tática. Agora, sua voz estava mais séria, quase ameaçadora. Meus advogados vão processar você e essa empresa por difamação, sequestro, perdas e danos. Quando eu terminar, não vai sobrar nem a placa na frente desse prédio. Ótimo, Bruno disse simplesmente. Deixa seus advogados entrarem em contato. Vou adorar ver como eles vão explicar a cicatriz na sua mão, que combina perfeitamente com a descrição de um criminoso procurado. Cássio se afastou da parede, o rosto vermelho e suado. Ele parecia estar tendo dificuldade para respirar. Bruno, escuta, por favor, só escuta. Sua voz saía cortada. Mesmo que isso tudo seja verdade, mesmo que ele seja esse tal de Ricardo, o dinheiro é real. Os 500 milhões existem. Eu verifiquei. As contas, as transferências, tudo está pronto. A gente pode pegar o dinheiro e... E o que, Cássio? Bruno se virou para o amigo com uma expressão de nojo. Fingir que não sabemos de onde veio? Usar dinheiro roubado de trabalhadores para salvar a empresa? Isso que você está sugerindo? Não foi roubado, Lambert interrompeu. Esse dinheiro vem de investimentos legítimos que fiz nos últimos anos. Está tudo documentado. Documentado onde? Na Suíça? Bruno riu sem humor. Deixa eu adivinhar. Contas anônimas, empresas de fachada, paraísos fiscais. É assim que você lava o dinheiro que rouba, não é? Sofia observava tudo em silêncio. Ela podia ver Lambert começando a suar agora. Pequenas gotas apareciam na sua testa, apesar do ar condicionado forte na sala. Ele estava perdendo o controle. Isso é ridículo, Lambert disse, mas sua voz tinha perdido aquele tom confiante. Isso é perseguição. Isso é um absurdo baseado nas palavras de uma criança que claramente foi instruída por alguém para sabotar esse negócio. Ninguém me instruiu, Sofia disse, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Eu só falei a verdade. Verdade? Lambert se virou para ela com raiva nos olhos. Você era uma criança. Crianças não entendem o que veem. Você não sabe o que aconteceu naquela noite. Eu sei que você fugiu e deixou 200 famílias sem nada. Sei que minha tia chorou toda a noite durante meses. Sei que meu primo teve que sair da escola porque não tinha mais dinheiro para o uniforme. A voz de Sofia tremeu, mas ela continuou. Sei que o senhor Antônio, que trabalhava no corte de couro, teve um ataque do coração quando descobriu que não ia receber a aposentadoria. Sei que a dona Marta, que fazia os acabamentos, tentou se machucar porque não sabia como ia alimentar os 4 filhos. Sei de tudo isso porque eu vi as consequências do que você fez. Lambert abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Pela primeira vez desde que Sofia entrou naquela sala, ele parecia genuinamente sem palavras. Bruno, a polícia não precisa vir aqui, Cássio disse rapidamente, aproximando-se da mesa. A gente pode resolver isso entre a gente. Deixa ele ir embora, a gente cancela o contrato e ele faz isso de novo com outra empresa? Com outras pessoas? Bruno balançou a cabeça. Não, Cássio. Isso acaba hoje. Lambert deu um passo em direção à porta, testando se ainda estava trancada. Estava. Ele se virou para Bruno e Sofia viu algo perigoso passar por seu rosto. Você não sabe com quem está mexendo, Marcondes. Eu tenho conexões. Eu conheço gente muito poderosa. Se você me entregar para a polícia, vai se arrepender. Sua empresa, sua reputação, sua vida... Tudo isso pode desaparecer com um telefonema meu. É uma ameaça? Bruno perguntou, dando um passo à frente. É um aviso. Então deixa eu te dar um aviso também. Bruno estava agora a poucos centímetros de Lambert. Eu construí essa empresa do zero. Trabalhei 20 anos, dormi 4 horas por noite, sacrifiquei tudo para chegar onde estou. E você acha que eu vou deixar um ladrão como você me intimidar?
O telefone na mesa tocou. A secretária falou através do interfone. Senhor Marcondes, a polícia está subindo. Lambert ficou pálido, completamente branco. Última chance, Bruno disse. Você pode sair daqui dizendo a verdade, ou pode sair algemado mentindo até o fim. Você decide. Não tem nada para decidir, Lambert disse, mas sua voz estava fraca agora, porque eu não sou esse Ricardo. Vocês estão cometendo um erro terrível. Mas então ele cometeu um erro pequeno, mas fatal. Seus olhos se moveram rapidamente para o tablet que estava sobre a mesa. O tablet onde Cássio tinha mostrado os gráficos financeiros falsos. E naquele movimento rápido dos olhos, Sofia viu tudo o que precisava ver. Ele apagou alguma coisa. Sofia disse de repente, apontando para o tablet. Quando todos estavam olhando para mim, ele tocou no tablet. Eu vi. Bruno pegou o tablet rapidamente. A tela estava apagada. Ele apertou o botão lateral e o aparelho acendeu, mas exigia uma senha. Cássio, qual é a senha? Cássio não respondeu. Cássio! Eu não posso. Qual é a senha? Cássio fechou os olhos, derrotado. 7894. Bruno digitou e o tablet desbloqueou. Ele começou a navegar pelos aplicativos, olhando o histórico recente. Bruno olhava para a tela do tablet com uma expressão que misturava raiva e descrença. Sofia viu quando ele encontrou o que procurava, seus dedos parando de deslizar pela tela, seus olhos fixos enquanto lia. Conversas deletadas, Bruno disse em voz alta, mas ainda estão na lixeira do aplicativo de mensagens. Ele levantou os olhos para Cássio. Você é mais burro do que eu pensava. Cássio se encolheu contra a parede. Tem conversas aqui entre você e alguém chamado RL. Bruno continuou lendo. Ricardo Lopes, eu imagino. Ele mandou mensagem dizendo que o plano estava funcionando, que eu estava prestes a assinar, que os 500 milhões seriam transferidos para uma conta em Luxemburgo em menos de 24 horas. Ricardo tentou dar outro passo em direção à porta, mas Bruno ergueu a mão. Fica onde está. A polícia já está no prédio. Isso é invasão de privacidade, Lambert gritou. Esse tablet não é seu. É da minha empresa. Bruno respondeu. Tudo que está aqui é propriedade da Marcondes Tech, inclusive as provas de que você e Cássio estavam planejando o maior roubo da história dessa companhia. Você não entende, Ricardo disse, e pela primeira vez sua voz soou genuína. Não havia mais o sotaque francês forçado, era a voz de um paulista, alguém que tinha crescido no interior de São Paulo. Você não entende o que é perder tudo, o que é ter que recomeçar do zero. Recomeçar? Sofia não conseguiu se conter. Você roubou 200 famílias, você não recomeçou nada, você só destruiu e fugiu. Ricardo se virou para ela e havia algo quebrado em seus olhos agora. A fábrica ia falir de qualquer jeito. O mercado estava ruim, as exportações caindo. Eu só peguei o que era meu antes que tudo desmoronasse. Não era seu, Sofia disse, lágrimas voltando a escorrer pelo seu rosto. Era a aposentadoria das pessoas. Era o futuro de famílias inteiras. Meu tio confiou em você. Todos confiaram. Confiança não paga conta, Ricardo disse com amargura. Confiança não coloca comida na mesa. Eu tive que fazer o que era necessário para sobreviver. Às custas dos outros, Bruno disse. Batidas fortes na porta interromperam a conversa. A voz de um policial foi ouvida do outro lado. Polícia, abra a porta! Bruno caminhou até a mesa e apertou o botão que destrancava as portas. O som do clique eletrônico foi seguido pelo som de 2 portas de vidro deslizando para os lados. 3 policiais entraram na sala, mãos nos coldres, olhando ao redor com atenção. Alguém aqui ligou para a polícia? Perguntou um dos policiais. Eu, Bruno disse, aproximando-se. Meu nome é Bruno Marcondes, sou o dono dessa empresa. Este homem aqui, ele apontou para Lambert, está usando uma identidade falsa. O nome verdadeiro dele é Ricardo Lopes. Ele é procurado por estelionato e destruição de propriedade em Serra Azul. Os policiais trocaram olhares. Senhor,
Eu preciso ver uma identificação, o policial disse, aproximando-se de Lambert. Ricardo tirou uma carteira de couro do bolso interno do paletó. Suas mãos tremiam quando ele pegou um documento plastificado e entregou ao policial. Jean-Claude Lambert, cidadão francês com residência na Suíça, o policial leu em voz alta. Ele virou o documento, examinou os selos e hologramas. Parece legítimo. É falso, Sofia disse, falava baixo. Ele é o Ricardo Lopes. Ele tem uma cicatriz de queimadura na palma da mão esquerda. Foi feita com um cigarro. O policial olhou para Sofia, depois para Lambert. Posso ver sua mão esquerda, senhor. Lambert hesitou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Lentamente, ele tirou a mão do bolso e a estendeu palma para cima. A cicatriz estava ali, rosa e brilhante sob as luzes fluorescentes da sala. O policial se aproximou, examinando a marca. Como você conseguiu isso? Foi um acidente, Lambert disse rapidamente. Anos atrás, um cigarro caiu na minha mão durante um jantar. Um cigarro não deixa uma marca assim, o policial disse. Isso aqui foi um cigarro pressionado contra a pele com força, por vários segundos. Silêncio. Eu preciso que o senhor venha conosco para a delegacia, o policial disse, pegando as algemas do cinto. Vamos verificar sua identidade e ver se há algum mandado em aberto. Isso é um absurdo. Ricardo tentou uma última vez. Vocês estão prendendo um cidadão estrangeiro sem nenhuma prova real. Temos uma testemunha, o policial disse, olhando para Sofia. E temos uma marca que corresponde à descrição de um criminoso procurado. Isso é suficiente para levá-lo e investigar. Um dos outros policiais se aproximou de Cássio. E você, senhor? Qual é sua relação com tudo isso? Cássio estava chorando agora, lágrimas e suor misturados no seu rosto vermelho. Eu ajudei ele. Deus me perdoe, eu ajudei ele a entrar na empresa. Ele disse que ia me pagar. Eu estou com dívidas, muitas dívidas. Jogo, eu tenho um problema com jogo e... O senhor também vai precisar vir conosco. Cássio concordou, os ombros caídos em completa derrota. Sofia assistiu enquanto os policiais colocavam algemas em Ricardo e Cássio. Ricardo ainda tentava argumentar, ainda tentava convencer todo mundo de que era inocente, mas ninguém estava ouvindo mais. As palavras dele tinham perdido todo o poder. Quando os policiais começaram a levar os dois para fora da sala, Ricardo parou na frente de Sofia. Os policiais permitiram, mantendo uma mão firme no braço dele. Você destruiu minha vida, ele disse, olhando para ela com ódio. Sofia o encarou de volta. Ela não tinha mais medo. Não dele, não mais. Não. Você destruiu sua própria vida quando escolheu roubar pessoas inocentes. Eu só fiz você pagar pelo que fez. Ricardo abriu a boca para responder, mas um dos policiais o puxou para frente. Vamos, senhor, já deu. Sofia viu quando eles levaram os dois para fora da sala. Viu quando eles entraram no elevador, as portas de metal se fechando sobre os rostos derrotados dos dois homens. E então eles sumiram. A sala ficou em silêncio. Bruno estava parado perto da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sofia não sabia o que fazer. Parte dela queria correr, procurar sua mãe, sair dali o mais rápido possível. Mas seus pés não se mexiam. Você tem 12 anos? Bruno perguntou sem se virar. Sim, senhor. E você lembra de tudo o que aconteceu naquela noite em Serra Azul? Sim, senhor. Eu lembro de tudo. Sempre lembrei. Bruno finalmente se virou. Havia lágrimas em seus olhos, algo que Sofia não esperava ver. Se você não tivesse entrado aqui hoje, ele disse, a voz embargada, eu teria assinado aquele contrato. Eu teria entregado minha empresa para aquele homem. Ele teria roubado tudo, destruído milhares de vidas e eu seria o responsável. O senhor não sabia, Sofia disse baixinho, mas deveria saber. Deveria ter verificado melhor. Deveria ter sido mais cuidadoso. Bruno balançou a cabeça. Eu estava tão desesperado para salvar a empresa que quase cometi o mesmo erro que seu tio cometeu 4 anos atrás. Bruno caminhou até a mesa de reuniões e se sentou em uma das cadeiras de couro.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 minutos. Sofia ficou ali, sem saber se deveria sair ou ficar. Senta, Bruno disse, apontando para a cadeira ao lado dele. Sofia obedeceu, suas pernas pequenas balançando porque não alcançavam o chão. A sala parecia maior agora que estava vazia, mais fria, apesar do ar-condicionado sempre ter estado na mesma temperatura. Eu construí essa empresa com meu pai, Bruno começou a falar olhando para as mãos. Ele tinha uma oficina mecânica pequena no Ipiranga. Consertava computadores velhos, fazia manutenção em sistemas. Eu cresci vendo ele trabalhar, aprendendo com ele. Quando eu tinha 18 anos, a gente abriu a primeira loja juntos. Sofia escutava em silêncio, sem saber por que Bruno estava contando aquilo para ela. Meu pai sempre me ensinou que negócios eram baseados em confiança, que sua palavra era seu contrato, que você tinha que olhar nos olhos de uma pessoa e decidir se podia confiar nela. Bruno riu sem alegria. Hoje eu olhei nos olhos de Ricardo Lopes e acreditei em cada mentira que ele contou. Ele era muito bom em mentir, Sofia disse baixinho. Ele enganou a cidade inteira, mas não enganou você. Eu já conhecia ele, já tinha visto o que ele era capaz de fazer. Bruno concordou lentamente. Ele pegou o tablet que ainda estava sobre a mesa e voltou a olhar as mensagens deletadas. Tem conversas aqui que datam de 6 meses atrás. 6 meses que Cássio estava planejando isso comigo. 6 meses que meu melhor amigo estava me traindo e eu não percebi nada. Sua voz estava cheia de dor agora. A gente estudou junto. Abriu a empresa juntos. Eu fui padrinho do casamento dele. Como é que eu não vi? Às vezes as pessoas mudam, Sofia disse, lembrando das aulas de filosofia que tinham na escola. Minha professora diz que a ganância pode transformar qualquer um. Bruno continuou rolando pelo tablet, lendo mensagens. Sofia viu sua expressão mudar, ficando mais séria a cada linha que lia. Ele vendeu informações confidenciais para Ricardo, dados financeiros, senhas de acesso, contas bancárias da empresa. Bruno apertou o tablet com tanta força que Sofia teve medo que ele quebrasse. Com essas informações, Ricardo poderia ter entrado nos nossos sistemas e roubado muito mais do que os 500 milhões. Ele poderia ter destruído a empresa completamente. Ele levantou os olhos para Sofia. Você entende o que isso significa? Você não salvou só minha empresa. Você salvou 3.000 empregos, 3.000 famílias que dependem dos salários que pagamos todo mês. Sofia sentiu um peso enorme cair sobre seus ombros. Ela não tinha pensado nisso. Quando entrou naquela sala por engano, só estava pensando em conseguir um copo de água. Depois, quando viu Ricardo, só pensou na justiça que ele merecia. Mas nunca tinha parado para pensar em todas as outras pessoas que seriam afetadas. Eu só falei a verdade, ela disse. A verdade salvou muita gente hoje. A porta da sala se abriu novamente. Débora entrou correndo, o rosto pálido de medo. Ela olhou ao redor, procurando Sofia, e quando a encontrou sentada ao lado de Bruno, correu até ela. Sofia! Meu Deus, filha! O que você fez? Débora pegou a mão da filha. A segurança me disse que a polícia estava aqui, que tinha gente sendo presa. Eu pensei que... Está tudo bem, mãe. Eu estou bem. Senhora Dias? Bruno se levantou, estendendo a mão. Meu nome é Bruno Marcondes. Sou o dono da empresa. Senhor, por favor, não me demita. Minha filha não queria atrapalhar nada. Ela só se perdeu. Ela não sabia onde estava entrando. Por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho contas para pagar. Senhora Dias. A voz de Bruno era firme, mas gentil. Sua filha não vai ser punida. Muito pelo contrário, ela acabou de salvar minha empresa de um golpe de milhões de reais. Débora piscou, confusa. O quê? Bruno explicou tudo. Contou sobre Ricardo, sobre o plano de roubo, sobre como Sofia o reconheceu e impediu que o contrato fosse assinado. Débora escutava com os olhos cada vez mais arregalados, a mão ainda segurando firme a mão da filha. Meu Deus! Débora sussurrou quando Bruno terminou.
Débora puxou Sofia para um abraço apertado, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você podia ter se machucado. Esse homem era perigoso. Se ele tivesse feito alguma coisa com você... Mas não fez, mãe. Está tudo bem agora. Bruno observava a cena em silêncio. Quando Débora finalmente soltou Sofia, ele falou novamente. Senhora Dias, quanto você ganha por mês aqui? Débora ficou rígida. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Um salário mínimo, senhor. Por quê? Porque eu acho que você merece mais. Muito mais. Senhor, eu não entendo. Sua filha salvou essa empresa. Salvou 3.000 empregos, incluindo o seu. Eu gostaria de fazer algo para agradecer. Débora balançou a cabeça rapidamente. Não, senhor, não precisa. Minha filha só fez o que era certo. A gente não quer nada em troca. Mas eu quero dar. Bruno pegou um cartão de visitas da mesa e entregou para Débora. Amanhã de manhã, eu quero que você venha ao meu escritório. A gente vai conversar sobre sua situação, sobre o que você quer para seu futuro, sobre como eu posso ajudar. Débora olhou para o cartão. Senhor, eu não entendo por que... Sua filha me lembrou hoje que cada pessoa nesse prédio tem uma história, tem uma vida, e que essas vidas importam mais do que qualquer contrato ou qualquer quantidade de dinheiro. Débora estava segurando o cartão de Bruno com as duas mãos, como se fosse algo precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. Sofia via a confusão no rosto da mãe, misturada com um pouco de esperança que ela tentava esconder. Senhor Marcondes, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só aparece amanhã no meu escritório às 9 horas. Bruno olhou para Sofia. E traz sua filha junto. Eu quero conversar com as duas sobre algumas coisas. Antes que Débora pudesse responder, o telefone na mesa tocou. Bruno atendeu, colocando no viva voz. Senhor Marcondes, a delegada do caso de Serra Azul está na linha. A secretária disse. Ela quer falar com o senhor sobre a prisão do suspeito. Pode passar. Houve um clique e uma voz feminina encheu a sala. Senhor Marcondes, meu nome é delegada Fernanda Santos. Eu coordenei as investigações do caso da fábrica Calça Sul em Serra Azul há 4 anos. Delegada, obrigado por retornar. O homem que está sendo levado para sua delegacia agora é mesmo o Ricardo Lopes. Ainda estamos verificando as impressões digitais, mas a fotografia que seus seguranças nos enviaram corresponde perfeitamente às imagens que temos no sistema. A cicatriz na mão também bate com o relatório que tínhamos de uma testemunha na época. Sofia sentiu seu coração acelerar. Era real. Tudo estava realmente acontecendo. Existe um mandado de prisão ativo contra ele? Bruno perguntou. Sim, senhor. Por estelionato qualificado, associação criminosa e destruição de propriedade. Além disso, temos indícios de que ele cometeu crimes semelhantes em pelo menos outras 3 cidades do interior de São Paulo nos últimos anos. 3 cidades? Bruno repetiu, sem acreditar. Sim. Ele usava sempre o mesmo esquema. Entrava como sócio em empresas pequenas, ganhava a confiança do dono, desviava o dinheiro e desaparecia antes que alguém percebesse. Em um dos casos, ele incendiou um galpão de armazenamento para destruir provas, assim como fez em Serra Azul. Sofia sentiu raiva subir pelo peito. Não era só seu tio. Não eram só as 200 famílias de Serra Azul. Eram centenas, talvez milhares de pessoas que tinham sido enganadas e roubadas por aquele homem. Quantas pessoas ele prejudicou? Sofia perguntou antes que pudesse se conter. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quem está falando? A delegada perguntou. É Sofia Dias, Bruno respondeu. Ela tem 12 anos e foi a testemunha que identificou Ricardo Lopes hoje. Ela estava em Serra Azul na noite do incêndio. Sofia, a delegada disse, sua voz ficando mais suave. Você é uma menina muito corajosa. Eu gostaria de conversar com você mais tarde, se sua mãe permitir. Seu depoimento vai ser fundamental para o processo. Quantas pessoas ele prejudicou? Sofia perguntou novamente. A delegada suspirou.
Nos últimos 6 anos, estimamos que Ricardo Lopes roubou cerca de 8 milhões de reais de pelo menos 4 empresas diferentes. Isso afetou diretamente mais de 500 famílias que perderam empregos e direitos trabalhistas. O número era tão grande que Sofia teve dificuldade para processar. 500 famílias, milhares de pessoas, crianças como ela que tiveram que sair de suas casas, mudar de cidade, recomeçar do zero. E ele vai pagar por tudo isso? Débora perguntou, sua voz tremendo. Se conseguirmos provar todos os crimes, ele vai pegar no mínimo 20 anos de prisão. Mas isso vai depender das testemunhas. Vai depender de pessoas como a Sofia que tem coragem de falar. Eu vou falar, Sofia disse imediatamente. Vou contar tudo o que vi. Ótimo. Vou mandar uma equipe até aí amanhã para pegar seu depoimento oficial. Por enquanto, vocês podem ir para casa e descansar. Foi um dia difícil para todos. Bruno agradeceu e desligou. A sala ficou em silêncio novamente. Lá fora, o sol estava começando a se pôr. Vocês precisam de uma carona para casa? Bruno perguntou. Débora balançou a cabeça. Não, senhor. A gente pega o ônibus. Já estamos acostumadas. Não vão pegar ônibus hoje. Eu vou pedir para meu motorista levar vocês. Senhor, realmente não precisa. Débora. Bruno usou o primeiro nome dela pela primeira vez. Por favor, deixe eu fazer isso. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que aconteceu hoje. Débora olhou para Sofia, depois de volta para Bruno. Finalmente ela concordou. Tá bom, obrigada, senhor. Bruno pegou o telefone e ligou para a garagem pedindo que preparassem o carro. O telefone tocou novamente. O motorista estava esperando na entrada. Débora e Sofia se levantaram para sair. Quando chegaram na porta, Bruno a chamou mais uma vez. Amanhã, 9 horas. Não esqueçam. A gente não vai esquecer, senhor, Débora prometeu. Elas entraram no elevador e desceram até a garagem. Um carro preto, grande e brilhante, estava esperando. O motorista, um homem de mais ou menos 50 anos com um uniforme impecável, abriu a porta traseira para elas. Bom dia, senhoras. Para onde vamos? Débora deu o endereço no Capão Redondo. O motorista concordou e fechou a porta suavemente. O carro começou a se mover, silencioso e confortável, completamente diferente dos ônibus que elas estavam acostumadas. Mãe, Sofia disse depois de alguns minutos em silêncio. Sim, filha. Você está brava comigo por ter entrado naquela sala? Débora segurou a mão de Sofia. Não, meu amor, eu não estou brava. Estou orgulhosa e com medo do que poderia ter acontecido, mas principalmente orgulhosa. Ela apertou a mão da filha. Você fez a coisa certa hoje. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo medo, você fez o que era certo. Sofia se aconchegou no ombro da mãe, sentindo o cansaço do dia finalmente a alcançar. O carro seguia pelas ruas de São Paulo, passando por lugares que pareciam um mundo diferente do Capão Redondo. Mãe, o que você acha que o Sr. Marcondes quer conversar com a gente amanhã? Eu não sei, filha, mas a gente vai descobrir. Quando chegaram em casa, já era noite. O motorista insistiu em esperar até que elas entrassem em segurança. Débora agradeceu várias vezes antes de finalmente fechar a porta. Sofia foi direto para o colchão e se deitou. Ela estava exausta, mais cansada do que tinha estado em toda a sua vida. Mas quando fechou os olhos, não viu Ricardo ou a sala de reuniões ou os policiais. Ela viu seu tio sorrindo, do jeito que ele sorria antes de tudo dar errado. E pela primeira vez em 4 anos, ela conseguiu sorrir de volta. Débora e Sofia chegaram ao edifício da Marcondes Tech às 8h45 da manhã seguinte. Débora tinha acordado às 3 horas, incapaz de dormir com a ansiedade do que poderia acontecer. Elas subiram pelo elevador social desta vez, não pelo de serviço. Débora se sentia deslocada ali, entre executivos de terno e mulheres de salto alto que carregavam pastas de couro. Ela segurou a mão de Sofia com força, tentando esconder o quanto estava nervosa.
No 45º andar, a secretária de Bruno as esperava com um sorriso amigável. Senhora Dias, Sofia, o senhor Marcondes está esperando vocês. Por favor, me acompanhem. Elas foram levadas por um corredor até uma porta de vidro com o nome de Bruno gravado em letras douradas. A secretária bateu levemente e abriu. Senhor Marcondes, a senhora Dias e a jovem Sofia chegaram. Podem entrar. A voz de Bruno veio de dentro. O escritório era enorme. Tinha uma mesa de carvalho maior do que o cômodo inteiro onde Débora e Sofia dormiam. Havia estantes cheias de livros, diplomas emoldurados nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo pela janela do chão ao teto. Bruno estava de pé perto da janela, mas se virou quando elas entraram. Bom dia, obrigado por virem. Por favor, sentem. Ele apontou para 2 cadeiras confortáveis em frente à mesa. Débora e Sofia se sentaram. Bruno voltou para trás de sua mesa e também se sentou. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, Bruno começou. Sei que Sofia tem escola e que você tem... Bem, tinha trabalho para fazer aqui. Tinha? Débora repetiu, sentindo seu estômago apertar. Deixa eu explicar melhor. Bruno abriu uma pasta na mesa. Passei a noite inteira pensando em tudo o que aconteceu ontem. Ele olhou para Sofia. Então se levantou e caminhou até a janela novamente. Eu me tornei o que eu sempre critiquei. Um empresário que só vê lucros e números, que esquece das pessoas que realmente fazem a diferença. Ontem, uma menina de 12 anos me ensinou uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Senhor Marcondes, Débora começou, mas Bruno levantou a mão. Me deixa terminar, por favor. Ele voltou para a mesa e pegou alguns papéis da pasta. Eu fiz algumas pesquisas sobre você ontem. Descobri que você tem 28 anos, que parou de estudar no 2º ano do ensino médio quando ficou grávida, que trabalha como faxineira há 7 anos. Também descobri que você sempre quis trabalhar com meio ambiente, que sonhava em fazer faculdade de gestão ambiental. Débora ficou chocada. Como ele sabia disso? Ela nunca tinha contado para ninguém. Eu encontrei um antigo formulário de inscrição de bolsa que você preencheu há 5 anos. Estava arquivado no RH. Você nunca conseguiu a bolsa porque não tinha como pagar o transporte até a faculdade e ainda cuidar da Sofia. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Débora. Aquele sonho era tão antigo, tão distante, que ela quase tinha esquecido que ele existiu um dia. Eu tenho uma proposta para você, Bruno disse, colocando os papéis na frente de Débora. A Marcondes Tech vai criar um novo departamento de sustentabilidade e responsabilidade social. Eu quero que você seja a supervisora desse departamento. Débora piscou, confusa. Eu não entendo. Senhor, eu sou faxineira. Eu não tenho faculdade. Eu não tenho experiência em... Você vai ter. Eu vou pagar sua faculdade de gestão ambiental, integral. Livros, material, transporte, tudo. Enquanto você estuda, vai trabalhar como assistente no novo departamento, aprendendo. Quando você se formar, assume como supervisora. Débora ficou sem palavras. Ela olhou para os papéis na frente dela como se eles fossem escritos em outro idioma. Por quê? Ela finalmente conseguiu perguntar. Por que você está fazendo isso? Porque eu devo isso para você. Porque sua filha salvou minha empresa e eu quero retribuir, mas principalmente porque eu percebi que eu estava desperdiçando talentos. Quantas pessoas trabalham aqui como faxineiros, seguranças, manutenção, que têm sonhos e habilidades que nunca foram descobertos porque ninguém olha para eles? Bruno se inclinou para a frente. Eu quero mudar isso. Quero que essa empresa seja um lugar onde todo mundo, não importa qual seja seu cargo, tenha oportunidade de crescer. E você vai ser a primeira, mas não vai ser a última. Débora estava chorando agora, lágrimas caindo silenciosamente pelo seu rosto. Sofia pegou a mão da mãe, também com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer, Débora sussurrou. Diz sim, 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 senhor, obrigada, muito obrigada. Bruno sorriu, uma expressão genuína que iluminou seu rosto cansado. E quanto a você, Sofia?
ele disse, virando-se para a menina. Eu também tenho algo para você. Ele pegou outro papel da pasta. Esse é um contrato de bolsa integral no Colégio São Francisco, um dos melhores de São Paulo. Cobre tudo, mensalidade, material escolar, uniforme, transporte. Você vai estudar lá do 7º ano até terminar o ensino médio. Sofia arregalou os olhos. O Colégio São Francisco era famoso. Era onde os filhos dos ricos estudavam, onde tinham laboratórios de ciência e biblioteca enorme e professores que vinham de universidades famosas. Eu posso estudar lá? Você pode e vai. Uma menina com sua memória, com sua inteligência, com sua coragem, merece a melhor educação possível. Sofia começou a chorar de verdade agora. Soluços sacudindo seus ombros pequenos. Débora a puxou para um abraço, as duas chorando juntas, liberando anos de dificuldades, de noites preocupadas, de sonhos engavetados. Bruno esperou pacientemente até que elas se acalmassem. Então ele continuou. Tem uma coisa a mais. Eu quero colocar a foto de Sofia aqui no meu escritório, com uma placa embaixo dizendo a voz que salvou um império. Para me lembrar todos os dias de olhar para as pessoas, de escutar as vozes que normalmente são ignoradas, de nunca esquecer que cada pessoa nessa empresa importa. Senhor Marcondes, Débora disse, limpando as lágrimas, eu não sei como a gente vai agradecer tudo isso. Vocês não precisam agradecer. Vocês me deram algo muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Me deram a chance de ser melhor, de fazer minha empresa ser melhor. Isso não tem preço. 6 meses se passaram desde aquele dia na sala de reuniões. 6 meses que mudaram tudo. Sofia estava sentada na carteira da frente da sua nova sala de aula no Colégio São Francisco. Era uma sala clara, com janelas grandes e quadros brancos nas paredes. A professora de História estava explicando sobre a Revolução Industrial, mas Sofia não conseguia se concentrar completamente. Hoje era um dia especial. Hoje era o dia do julgamento de Ricardo Lopes. Depois da aula, o motorista da Marcondes Tech, o mesmo que tinha levado ela e sua mãe para casa naquele dia, estava esperando na porta. Ele abriu a porta do carro com um sorriso gentil. Bom dia, Sofia. Vamos direto para o fórum? Sim, por favor. O trajeto foi silencioso. Sofia olhava pela janela, vendo São Paulo passar rapidamente. Ela tinha mudado muito nesses 6 meses. Não morava mais na casa do Capão Redondo. Bruno tinha ajudado Débora a alugar um apartamento pequeno na Vila Mariana, mais perto do trabalho e da escola. Tinha 2 quartos de verdade, uma cozinha, uma sala. Parecia um palácio comparado com o que tinham antes. Débora estava esperando na porta do fórum quando Sofia chegou. Ela também tinha mudado, estava usando roupas de trabalho adequadas, o cabelo cortado e arrumado profissionalmente. Mas o mais importante era a expressão no rosto dela. Não havia mais aquele cansaço permanente, aquele olhar de quem carrega o mundo nas costas. Ela parecia mais leve, mais feliz. Chegou, filha. Débora abraçou Sofia. Você está nervosa? Um pouco. E você? Também. Mas a gente vai ficar bem. A gente está juntas. Elas entraram no prédio do fórum. A delegada Fernanda estava esperando por elas no saguão. Sofia, Débora, obrigada por virem. O julgamento vai começar em 15 minutos. Vocês vão sentar na área das testemunhas. Sofia pode ser chamada para depor, mas provavelmente não vai ser necessário. Seu depoimento já está registrado e é muito claro. Elas seguiram a delegada até a sala do tribunal. Era menor do que Sofia esperava, vendo filmes e séries na televisão. Havia fileiras de bancos de madeira, a mesa do juiz elevada no fundo e 2 mesas menores onde os advogados se sentavam. Ricardo já estava lá, sentado ao lado de um advogado de defensoria pública. Ele não estava usando mais o terno caro. Vestia um uniforme de detento. Quando olhou na direção de Sofia e Débora, não havia mais arrogância em seus olhos, apenas cansaço e derrota. Cássio também estava ali, em outro banco.
Ele tinha feito um acordo de delação premiada, contando tudo sobre o plano de Ricardo em troca de uma pena reduzida. Olhou para o chão quando viu Sofia, incapaz de encará-la. Bruno entrou logo depois, acompanhado por seus advogados. Ele viu Sofia e Débora e fez um aceno discreto antes de se sentar. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem mais velho, de cabelos completamente brancos e expressão séria. Podem se sentar. Vamos iniciar o julgamento do réu Ricardo Lopes. O que se seguiu foram horas de depoimentos, apresentação de provas, argumentação dos advogados. A promotoria mostrou as conversas do tablet de Cássio, as transferências bancárias suspeitas, os documentos falsos de Lambert. Mostraram fotos de Serra Azul, da fábrica destruída, das famílias que perderam tudo. A defesa tentou argumentar que Ricardo tinha problemas psicológicos, que não estava em seu juízo perfeito quando cometeu os crimes. Mas as provas eram fortes demais, claras demais. Quando finalmente chegou a hora da sentença, já eram quase 5 horas da tarde. O juiz leu longamente os argumentos, analisando cada crime, cada prova apresentada. Considerando a gravidade dos crimes, o número de vítimas afetadas e a frieza com que os delitos foram planejados e executados, este tribunal condena Ricardo Lopes a 23 anos de reclusão em regime fechado, além de multa no valor de R$15 milhões a serem divididos entre as vítimas comprovadas. O martelo bateu na mesa com um som que encheu a sala. Sofia sentiu algo dentro dela se libertar. Não era alegria exatamente. Não havia alegria em ver alguém sendo levado para a prisão. Mas havia justiça. Havia a sensação de que o mundo, pelo menos naquele momento, estava um pouco mais equilibrado. Ricardo foi levado para fora da sala sem olhar para trás. Cássio recebeu uma sentença menor, 5 anos em regime semiaberto, por ter colaborado com a investigação. Do lado de fora do fórum, já escurecendo, Bruno se aproximou de Sofia e Débora. Como vocês estão? Aliviadas, Débora respondeu. Finalmente acabou. Sim, finalmente acabou. Bruno olhou para o céu de São Paulo. Vocês sabem que muitas das vítimas de Serra Azul vão receber parte da multa que Ricardo vai pagar, certo? Não vai ser tudo que perderam, mas vai ajudar. Eu sei, Sofia disse. Meu tio ligou semana passada. Ele disse que talvez consiga abrir um pequeno negócio com o dinheiro da restituição. Nada grande, mas algo que dê para ele sobreviver com dignidade. Isso é bom. Isso é muito bom. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas existindo ali juntos. 3 pessoas que tinham sido estranhas 6 meses atrás e agora estavam ligadas por uma história que mudou todas as suas vidas. Vocês querem jantar? Bruno perguntou de repente. Conheço um lugar bom perto daqui. Podemos comemorar. Débora e Sofia trocaram olhares e sorriram. Adoraríamos, Débora disse. Eles jantaram em um restaurante italiano pequeno e aconchegante. Conversaram sobre o trabalho de Débora, que estava adorando estudar sustentabilidade. Sobre a escola de Sofia, que tinha feito novos amigos e estava se destacando em matemática. Sobre os planos de Bruno para transformar a Marcondes Tech em uma empresa que realmente se importava com todas as pessoas que trabalhavam nela, não só com os executivos. Quando a noite terminou e o motorista levou Débora e Sofia para casa, elas estavam cansadas, mas felizes. Sofia foi direto para seu quarto, seu próprio quarto, com uma cama de verdade e uma escrivaninha onde ela podia estudar. Havia uma foto na parede, tirada algumas semanas atrás, de ela e Débora sorrindo na frente do prédio da Marcondes Tech. Ela se deitou na cama e olhou para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. Pensou em como um simples erro, entrar na sala errada, tinha mudado tantas vidas. Tinha salvado uma empresa, colocado um criminoso na cadeia, dado à sua mãe uma chance de realizar seus sonhos, dado a ela mesma oportunidades que nunca imaginou possíveis. Mas mais do que tudo isso,
tinha ensinado a todos eles uma lição importante: que cada pessoa importa, que cada voz merece ser ouvida, que não importa se você é um CEO poderoso ou uma faxineira que acorda às 4 da manhã, todo mundo tem valor, todo mundo tem uma história, todo mundo merece dignidade e respeito. No escritório de Bruno, no 45º andar da Marcondes Tech, havia agora uma foto emoldurada sobre a mesa de carvalho. Era a foto de formatura de Sofia do 7º ano, tirada no Colégio São Francisco. Ela estava sorrindo, segurando seu certificado de honra ao mérito por melhor aluna da turma. Embaixo da foto, uma placa dourada dizia: "A voz que salvou um império". E toda manhã, quando Bruno chegava ao trabalho, ele olhava para aquela foto e se lembrava. Se lembrava de olhar para as pessoas ao redor dele. Se lembrava de escutar as vozes que normalmente são ignoradas. Se lembrava de que o verdadeiro valor de uma empresa não está nos seus lucros ou nos seus contratos milionários, mas nas pessoas que fazem tudo aquilo funcionar. Sofia tinha salvado mais do que uma empresa naquele dia. Ela tinha salvado a humanidade de um homem que estava perdendo a si mesmo em números e negócios. E por isso, ela nunca seria esquecida. Quantas Sofias e Déboras passam por nós todos os dias sem que percebamos seus talentos e suas dores? Esta história nos leva a refletir sobre a importância de dar voz a quem é invisível. O sucesso de Bruno só foi possível porque ele decidiu finalmente ouvir. Se essa história tocou você, leve essa lição para o seu dia. Olhe ao redor, escute com o coração e nunca subestime a sabedoria de uma criança. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!